Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, react_do_lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais um 2 em 1. Agora, nesse capítulo 1080 aí de One Piece, eu vou estar vendo nosso querido Evandro, vou querer ver também o Bruno Bandeira, porque eu gosto muito da análise do nosso querido Evandro, mas eu gosto que o Bruno Bandeira ele usa imagens do mangá, então eu quero unir os dois, pra eu ter realmente a sensação que eu li o mangá com opiniões de quem realmente entende desse mundo inteiro de One Piece. Então bora conferir aí esse 2 em 1. Primeiramente o canal Mangá, que depois a gente vê o nosso querido Bruno. Lembrando que se você já é inscrito, você deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve. Estamos voltando, conto com a sua humilde colaboração, beleza? Então, go! Preparadas, senhoritas e senhores? Então bora conferir o Haki nível divino revelado 25 anos depois, finalmente, o poder absurdo de Garp. One Piece Mangá 1080, go! Os ecos de uma velha geração esquecida por muitos ainda ressoam pelas ondas dos mares de One Piece. Roger, Chiquilhão Dourado, Barba Branca, Rox e Zebek, um a um foram caindo, mas uma lenda permaneceu como o arauto da justiça de uma nova era. Um herói para o mundo, um terror para os criminosos. Por mais de 25 anos que da hora. esperamos por isso e finalmente podemos presenciar a fúria de um punho, a força brutal que rivalizou com o Rei Pirata. Um Haki do nível de uma galáxia foi despertado. Garp finalmente mostrou seus poderes e eles são... Desculpe, eu não tenho nem palavras para conseguir descrever. Quero saber tudo sobre a força é tão forte assim? de Monkey D. Garp. Então se liga que eu vou falar nisso. Nossa, é tão forte assim, mano? Mano, a gente já viu o Kaido lutando, tá ligado? Fala galera, eu vou difusar com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Bem. Tão bem. Tão bem, fala a verdade. Porque esse aqui é o melhor capítulo da história. Famoso. Tenho certeza, quem discordar disso tá morto por dentro. 25 anos depois, Shanks mostra o poder e na sequência o Garp. E que poder foi esse? Meus amigos, eu tô todo arrepiado. Bora ver. O capítulo foi surreal, foi genial. O Garp é um dos meus personagens favoritos e tem muita coisa boa nesse capítulo. Muita coisa que explica diversos pontos da história. Então assiste até o final. Antes, é claro, se você já é membro da pior geração, deixa o like. Força pro Mangão, vota aí no prêmio iBest. Pode votar todos os dias. E ó, se eu conseguir manter que da hora! segunda-feira até o dia 10, eu já passo pra próxima etapa. Eu dou uma folga pra vocês. Então votem aí, não leva 2 segundinhos. Brabo. O link aí tá fixado no primeiro comentário. Já deixa o voto lá pro Mangão. Claro, se você gostar do canal. É isso. Humilde. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se gostar, se inscreve. Da pior geração já sabe. Likezão nesse botão e vamos lá descobrir tudo sobre a força de Monkey D. Garp. Bora. Monkey D. Garpo! Então vamos lá, seus doidão. Bora. A história de capa é um pedido de fã, não acrescenta nada à história. Já o capítulo, que capítulo é esse, meus amigos? Ele começa em Hachinozu, a ilha pirata. Aqui começo com uma curiosidade que talvez você não saiba, mas Hachinozu é o japonês para colmeia ou favo de mel. Só que a ilha não tem esse formato, não é verdade? É uma caveira. Isto porque Hachinozu também é um termo coloquial que é utilizado para descrever alguém crivado com buracos de bala. Muito legal. Caraca, que da hora. Até a tradução oficial em inglês, a ilha é chamada de a ilha cheia de chumbo. Bom, aqui podemos ver que alguns piratas estão perseguindo prisioneiros que conseguiram escapar. Eles estão falando sobre essa fuga. E vemos logo na sequência que o Kobe está fugindo com outros prisioneiros. Caralho! Em um pequeno flashback podemos ver como Perona acabou encontrando Kobe preso em uma cela. E ela disse que libertaria o Kobe se ele estivesse disposto a ajudar a libertar Geku Moria, que estava preso em uma cela um pouco mais profunda. Kobe acabou aceitando essa proposta e temos então a nova aliança do nível 4 feita. Kobe e Perona. Eu estou absolutamente curioso sobre como será o papel de Geku Moria aqui, porque ele é muito mais coringa do que qualquer personagem atualmente dentro da série, porque sua fruta pode ser usada
para reviver os mortos, pegar informações, galera. Quem sabe ler poneglyphs ou coisas muito mais profundas. OP, né, mano? É difícil vê-lo totalmente, obviamente, do lado dos marinheiros, mesmo que o Kobe o liberte. E ele também já perdeu para os piratas do Barba Negra. Lembrem, ele só invadiu essa ilha porque ele queria resgatar o seu amigo Absalom. Mas a sua fruta é uma grande parte da charada. Bem, outros piratas aleatórios em Hatenozu tentam capturar o Kobe. Eles querem entregá-lo para a Cross Guild e receber a recompensa que está sendo colocada. Caralho, que da hora! 5 estrelas. Uma estrela é igual a um baú de tesouros que contém tesouros no valor de 100 milhões de berries. Então a recompensa do Kobe pela Cross Guild é de cerca de 500 milhões. Tá bom, Normalmente é dito ali que a recompensa por um capitão dentro da Cross Guild é de apenas uma estrela. Mas como o Kobe tem esse título de herói para os marinheiros, então a sua recompensa é muito maior do que qualquer outro capitão dentro da marinha normal. Isso é muito legal, galera. Acima de capitão, na hierarquia da marinha temos o Comodoro, o Contra-Almirante, Vice-Almirante, Almirante e Almirante de frota. Isso daqui nos dá uma dica Comodoro, de quantas estrelas valem cada uma dessas patentes mais altas. O Kobe, por ser um herói, teve um aumento significativo. Então imaginem Garp, que é o lendário herói. Porra. Eu fiz um vídeo essa semana muito legal de como esse título do Garp ele é único dentro da marinha, porque ele é o equivalente do Rei Pirata dentro dos fuzileiros navais. Bom, enquanto o Kobe agora está fugindo de outros piratas, Shiryu da chuva, a isca para os outros prisioneiros conseguir escapar. Alguns membros dos piratas do Barba Negra estão observando tudo de dentro da fortaleza da Homem-Ilha, no meio da ilha, e finalmente suas Akumas no Mi são completamente reveladas. Que porra é essa? A Valo Pizarro é um usuário da Shima Shima no Mi. Ele é o Homem-Ilha. Eu sei que você querendo saber qual a diferença entre a fruta do Pizarro e a fruta do Pika lá de Dressrosa. A do Pizarro é mais forte, galera. Como a fruta do quilo e a fruta da tonelada. Fruta da neve, fruta do gelo, fruta do fogo, fruta do magma. Pika só pode assimilar com pedra. Pizarro com qualquer coisa que faça parte de uma ilha. Caralho! Completamente insano. Pizarro se funde com o piso de madeira e a parede de pedra, fazendo a fortaleza da caveira se mover e falar. Que apelão, velho! Não quer intervir na fuga do Kobe agora, porque ele não quer destruir a cidade. Como se ele fosse o Zetsu, se funde a qualquer coisa, né? Logo depois que eles terminaram de consertar... Esse teletransporta, na verdade, Zetsu não se mexe. Dá pra destruir as coisas. Vascochote, que é usuário da Gabu Gabu no Mi. Gabu significa licor, então ele é um homem alcoólico, o homem licor. O Vasco... O homem pingaiada. E voa nela, e ele diz... que quer queimar a cidade completamente. Essa fruta do Vascochote, olha só, tem muito potencial, hein? Porque ele pode criar... Fruta da pinga. Pensem nas possibilidades. Sanhou Wolf também tem sua fruta finalmente revelada. Deca no Mi? Foi o maior mistério dos piratas do Barba Negra. Ele é um usuário da Deca no Mi. Deca significa ampliar. E por isso ele pode aumentar... Isso aqui é muito legal, porque é uma paramécia. Eu sempre fui curioso para qual paramécia permitiria que ele virasse um gigante maior que um gigante. Bom, faz sentido. O Wolf está apenas cochilando. E olha que legal aqui, galera. Com base no que o Pizarro nos contou aqui, parece que o Porto Rochoso é um porto que faz parte de Hatenozu. Isto me faz pensar que aqueles 100 corações que os piratas do Law entregaram aos marinheiros para se tornar um Shichibukai podem ter pertencido à tripulação de Oshoku antes do Barba Negra derrotá-lo com a ajuda do Kobe, já que ele era o governante anterior dessa ilha. Eu queria muito ver esse incidente do Porto Rochoso na íntegra. Falei pra vocês que o Kobe sendo sequestrado era pra um despejo de conhecimento sobre esse incidente, os Rocks. Bom, um flashback sobre o Kobe começa e ele nos revela porque o Kobe acabou sendo sequestrado pelo Barba Negra. Tite quer fazer da ilha de Hatenozu um reino aprovado pelo governo mundial, por isso que ele sequestrou o Kobe para extorquir o governo mundial. Kobe diz a Tite que eles não podem utilizá-lo para negociações, já que ele é um membro integrante da SWORD. E o Aokiji aparece explicando que os membros da SWORD são na verdade marinheiros que renunciaram oficialmente. Caralho! Devolveram os seus
códigos de conduta, ou seja, entregaram sua carta de demissão. Eles podem atacar um Yonkou sem aprovação do governo mundial e não estão vinculados a qualquer tipo de cadeia de comando. Mas a marinha não se responsabiliza pelo que eles podem fazer e podem cortá-los a qualquer momento. Olha isso que legal. Caramba. Então, confirmado que a Sword é uma Black Ops da marinha. É legal que o Aokiji está literalmente contando ao Barba Negra de por que ele está ali naquela sala. Né? Mas lembra do Garp, quando ele foi pegar um barco, o Helmepo, e ele foi atacar um Yonkou sem autorização. O que, na minha opinião, verdade. praticamente confirma que ele é um dos grandes cabeças por trás da Sword. E eu adoro isso. Garp e Sengoku vão deixar o Brabos. legado de uma nova justiça no fim da série. Porque a marinha vai se dividir no momento, com a Akainu de um lado mais extremo e a Sword do outro. Já tivemos marinheiros questionando o sistema, Smoker, Fujitora, Aokiji. Isso é muito interessante. Agora, tornar Hachinozu em um reino oficial, pra quê? Confesso que me pegou de surpresa. Hachinozu provavelmente é inspirado em lugares do nosso mundo real, como a lendária Ilha Tortuga, que foi um importante centro e refúgio da pirataria carimbenha. E temos também o famoso Porto Real, outro desses paraísos onde os piratas de todo mundo se reuniram. Foi dito que essa cidade havia se tornado uma utopia pirata e que ganhou a reputação de Sodoma do Novo Mundo. Além disso, tem sido historicamente sujeita a terremotos e severos tsunamis, o que é bem interessante porque acaba combinando aí com os poderes atuais do Barba Negra e a sua poderosa Gura Gura no Mi. Mas a questão é: por que o Barba Negra quer fazer Hachinozu se tornar um reino aprovado pelo governo mundial e ele mesmo ser um rei? Eu sinto que isso daqui é parte de um grande quebra-cabeça, mas também nos revela as suas motivações, que ainda são um grande mistério dentro de One Piece. O Luffy não quer se tornar o rei de uma ilha em particular, mas sim o rei pirata do mundo livre. Ele quer unidade. Isso contrasta perfeitamente com o que o Barba Negra quer ao se tornar o rei do mundo, como Rox de Xebec tentou. Em Road to Laugh Tale, que é um capítulo extra, o Oda nos conta sobre a vontade de Xebec e o seu desejo de ser o rei do mundo inteiro. E no próximo painel ele acaba nos mostrando Barba Negra e dizendo que aquele que herdou a vontade de Rox. Eita. Então foi denunciado que o Barba Negra ele quer dominar o mundo desde antes de Marineford, antes mesmo de lutar com o Ace, aonde ele pede para o Ace se juntar à sua tripulação e com isso eles podem percorrer o mundo inteiro juntos. Eu não acho que o rei dos piratas seja o fim do jogo e ainda acho que o rei absoluto de tudo é o sonho do Barba Negra. Ele quer se sentar no trono vazio e governar o mundo, assim como Xebec queria fazer. Voltando ao presente, agora sabemos que apenas 4 piratas do Barba Negra estão na ilha Hachinozu: Shiryu da Chuva, Avalo Pizarro, Sanhon Wolf e Vasco Shot. Na luta do Lao tínhamos o Barba Negra, Jesus Birds, Van Algur, Doc Ki e o lendário Stronger. O que significa que em Egghead temos Catarina Devon, Lafitte e Aokiji. Galera, caralho, Devon pode causar muito caos na ilha de Egghead. É verdade. Com a sua habilidade de metamorfose. Puta que pariu, mano. Ela pode acabar assumindo a forma, se transformando em Garcia e dar ordens aos serafins, o que eu acho que vai acabar rolando. Lafitte é um hipnotizador, então ambos juntos são basicamente o time de infiltração e propagação de caos dos piratas Barba Negra. Então agora temos a confirmação de quem estava naquele bar. Caralho. Bom, de volta ao presente, vemos que a Sword chegou e está atacando a ilha de Hachinozu, enquanto alguns dos seus membros estão sendo introduzidos no mundo de One Piece. Temos a comandante Hibari, que é aquela garota que apareceu com o Helmepo pedindo ajuda para resgatar o Kobe lá no capítulo 1061. E ela já virou minha favorita desses novos marinheiros. Porque se você olhar bem, vai ver que a Hibari está utilizando essa roupa aqui que veio diretamente que da hora, da arte conceitual original da Nami. Muito legal, né? Que foda. É uma atiradora de elite que usa as balas GP Flower do Vegapunk, que transformam a pólvora dos seus inimigos em flores. Nada. Genial, galera. Lembram dessa capa aqui
The One Piece. É verdade. Essa cena do Vegapunk, eu gostei muito que a invenção de flor do Vegapunk voltou à tona e não foi apenas usada como uma piada para mostrar como ele estava desincronizado com o resto da equipe de pesquisa dos Mads. A invenção das flores é funcional. Temos Contra-Almirante Kushako, ela é neta da Vice-Almirante Tsuru e usuária da Muchi Muchi no Mi. Muchi significa literalmente chicote. E ela pode domar qualquer coisa que ela chicoteie. Que fruta legal, né? Incluindo até edifícios podem ser domados. Eu achei essa fruta bem geniosa. Contra-Almirante, o Príncipe Gruz, ele é usuário da Gunyu Gunyu no Mi. Gunyu significa argila, então ele é o homem argila. Ele pode controlar a argila como ele quiser, ele pode até mesmo criar golems. Parecido com o Katakuri. Ele pode até transformar os corpos de outros membros da SWORD em argila, que é um poder pra lá de absurdo. Notaram como o Gruz se parece muito com o Corazon aqui? Ele é até chamado de príncipe. Mas olha que legal, Gruz é um tipo de pássaro muito parecido com um flamingo. Né? Todos os novos membros da SWORD, para efeito de curiosidade, têm nomes de aves. Kushako prende todos os piratas no meio da ilha graças aos edifícios que ela domou, cercando todos eles. E é então que temos o ápice. O ápice de tudo, o ápice do capítulo, o ápice da história, o ápice de força. Vemos o navio do Garp voando no céu. Porra! E Tashig estão com Garp nesta embarcação. E o Garp cai no meio da ilha e utiliza um ataque de soco massivo chamado Impacto Galáctico. E porra! de tudo, que eu chamar vocês de mangaláticos é uma homenagem a esse golpe, tá bom? Invejosos vão dizer que foi mera coincidência, mas não, eu já tinha previsto tudo isso, então por isso que vocês são os escritores mangaláticos. Agora, da hora. Que isso, hein, galera? 2 capítulos, o Oda ele estabeleceu um novo patamar de força. Isso é insano. Primeiro que esse navio voando, vamos falar dele aqui. Eu tenho certeza que o Garp que jogou esse navio no ar. Ele socou a água dando nisso. Acabamos de presenciar mano, o equivalente de Garp ao Kamusari de Roger. Ele acabou de mostrar a todos porque ele era o rival do Rei Pirata. Uma bomba nuclear foi lançada em Hachinozu. O melhor de tudo, Garp tem haki avançado e isso acaba óbvio, né? Dúvida de como ele conseguia lutar com Roger. O golpe Deus Macaco. Isso aí é óbvio. É massivo? Sim, mas é um punho do tamanho de uma ilha. Aqui me desculpe, mas o Garp está a uma distância absurda do solo. O fato do Garp ainda nem ter tocado o chão e a cidade estar completamente obliterada é uma loucura por si só. Imagine se ele realmente se conectasse ao solo. Já era. Soco. Até me pergunto se o Garp nocauteou o Pizarro aqui na sua forma de ilha. Será? Olha só, primeiro temos o ataque de Shanks, depois o ataque de Garp. Isto faz você se perguntar como são os velhos tempos, a antiga era. Nossa, esse é muito louco, mano. Todas essas pessoas estavam no seu auge de poder. Roger, Shanks não. Branca, Zebek. E claro, o Garp, aquele duelo do Roger e do Barba Branca naquela ilha, aquilo foi um duelo completamente amigável. Não consigo imaginar como seria se eles decidissem ir com força total. A ilha não existiria. Zebek, por outro lado, olha que coisa interessante, precisou de Roger e Garp unidos para lidar com ele. Eu adoraria que tivesse uma série spin-off da velha era dos piratas. Bom, esse é da hora, hein? Dúvida aqui, galera, vou ser sincero com vocês, se temos revestimento do rei ou se é um haki de armamento nível Deus. Porque você pode ver piratas aleatórios aqui nessa cena que não desmaiaram. Geralmente quando tem haki do rei, essas pessoas desmaiam, espumam pela boca. Garp tem tudo sim para ter haki do rei. Até fiz um vídeo sobre isso com diversos pontos que provam que ele deve ter conquistador. Mas lembre que a sua alcunha é o punho. Então aqui pode sim ser somente haki de armamento de fluxo. Porque é possível fazer isso somente com ele. Na minha opinião, parece um fluxo do armamento em um nível que nunca presenciamos antes em One Piece. Se tivéssemos piratas espumando pela boca, aí poderíamos afirmar com toda certeza. Mas é uma cena meio ambígua. Então agarre a que você mais gostar por enquanto. A fluência do poder de One Piece está ficando muito mais rápida. O Garp ele acabou de nivelar uma cidade inteira com um único soco. Isso a centenas de metros de distância do sul. Caralho, tá ficando osso. O que falta nessa cena, sabe de quem? Do Bogard, que é o imediato
do Garp. Eu espero que o Oda não Mas pior, né? ele, que ele apareça pra lutar. É verdade. Ele pareceu bem durão, né? Inclusive foi o Bogard que treinou o Kobe durante a sua história de capa. Com a forma como o Oda tem mostrado alguns personagens lendários que sabíamos que eram poderosos, mas ainda não tínhamos visto lutando, eu realmente não ficaria surpreso se tivéssemos uma virada no próximo capítulo de Kuma e Mary Joyce e o Dragon realmente entrando pra lutar. Ah, pode ser também, mano. Muito semelhante a como o Garp nos mostrou aqui, apenas para resgatar o seu amigo. Bom, o Garp salvando o Kobe também comprova o meu ponto do próximo herói lendário no mundo de One Piece. O Kobe vai herdar esse título quando se unir ao Luffy para lutar contra o Barba Negra ou Insama. Essa cena é muito poderosa, galera. Não só pelo Haki e a destruição, mas nas entrelinhas. Ele é meu amado aprendiz. Que foda, mano. Ace. Bom, o ponto de por que o Garp não salvou o Ace ou mesmo ajudou o Luffy no resgate é porque eles escolheram ser piratas e com isso escolheram o seu próprio caminho, seus fardos. E estava fora das mãos do Garp naquele momento. Enquanto Kobe é um fuzileiro naval e alguém que o Garp pretende assumir no futuro. Da mesma forma como o Rayleigh protegeu o Luffy porque ele enxergou no Chapéu de Palha o próximo Gold Roger. Então é uma ótima maneira de mostrar o impacto que as escolhas têm na sua vida. E também a representação de Garp em Marineford e pós Marineford, onde acabou mostrando o quanto doía para ele ter apenas que assistir à toa enquanto o que ele realmente temia veio a acontecer. Criando aí um dos maiores conflitos internos de qualquer personagem que eu já li em qualquer lugar. Bom, o Garp é monstruoso. O homem no nível do antigo Rei Pirata e eu simplesmente amo esse movimento galáctico de Garp. Sem frutas, sem arma. Só trocação de soco. Apenas o punho e força bruta revestida com seu espírito. Em um mundo onde a força de vontade dita o quão poderoso você é. O quão insanamente forte pode ser o homem com a vontade do tamanho de uma galáxia. Brabo. Que capítulo insano, meus amigos. Surreal. Eu gostei de ver a Tashigi ali também, senti falta do Smoker. Onde tá o Smoker? Não apareceu ainda, mas pior, né? A Tashigi não anda sem ele. Quero ver como é que vai se desenrolar isso aí. Espero que o Bogard apareça e lute. E lembrando que ainda tem umas vibrações meio estranhas aí do Garp nessa ilha. Não sei como é que vai acontecer, se ele pode ser derrotado, se o Barba Negra vai chegar. Porque se você vê na cena final ali, os piratas do Barba Negra não parecem muito espantados com a presença do lendário. Caralho. De qualquer forma, estou emocionado mais uma vez por presenciar. Bora ver o vídeo do Bruno, hein? De um dos personagens favoritos. Depois de 25 anos, esse é o nível do... Que poder absurdo. O cara obliterou uma ilha inteira a centenas de metros de distância. É isso. Galera, votem aí no prêmio iBest pro Mangão, tá bom? Me ajudem, deem essa força. E se gostou desse vídeo, né? Bora pro Bruno. Também. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Pra finalizar, bora conferir o vídeo do nosso querido Bruno Bandeira. O soco mais poderoso. Garp revela o poder do seu Haki contra os piratas Barba Negra. One Piece 1080, Bruno Bandeira, go! O herói da marinha se move em prol da nova geração. O herói da antiga era salvando o herói dessa nova era. Barba Negra já havia sequestrado o seu neto uma vez, mas ele não vai deixar que isso aconteça de novo. Porra, velho. Usa seu punho do amor em um dos socos mais impressionantes de toda a história de One Piece e prova porque ele é o marinheiro lendário. Galera, que capítulo! Caralho, foda, velho. Que porrada que foi esse final de capítulo. É muito bom, é simplesmente maravilhoso a gente ter a oportunidade de ver personagens como Garp, personagens como Rayleigh, por exemplo, tendo uma participação. Da hora, né? A gente tendo a oportunidade de ver personagens que a gente sempre ficou na expectativa e sempre ficou muito nessa mítica de saber como eles são em batalha, e a gente vê isso acontecendo agora, ter a oportunidade de ver isso acontecendo nessa grande saga final de One Piece e de uma forma como o Oda tá estruturando toda essa saga final, mesclando ali vários plots, vários arcos, né? Trabalhando eles ao mesmo tempo e a gente vê eles acontecendo ao mesmo tempo, é simplesmente maravilhoso, galera. Vamos falar sobre o capítulo 1080 nessa análise do vídeo de hoje, lembrando mais uma
uma vez, galera, que estão faltando menos de 3 mil inscritos pra gente alcançar mais. Já chegou, já chegou. Mil inscritos, e eu conto muito com a sua ajuda, conferindo a sua inscrição no canal e balançando o sino de Marineford pra sempre saber quando tiver vídeo novo. E pra você que não sabe, ou até pra você que também sabe, eu tô concorrendo ao prêmio IBEST desse ano. Que da hora! Categoria de TV, cinema e streaming. Nos Que últimos foda! dias a gente conseguiu entrar no top 5 do ranking, mas tá faltando, galera. A gente vai conseguir com a sua ajuda ainda hoje Da no top 3 desse ranking, fechando junto com os outros colegas de trabalho aqui, né? O canal Mangaque e também o Chapéus de Palha. Que da hora! A tríplice aliança dos canais que falam bastante sobre One Piece ou são exclusivos de One Piece. E a gente com certeza vai entrar no pódio com a sua Que foda, isso da hora. Hoje, galera. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado pra você correr lá rapidinho antes do vídeo começar, fazer sua votação diária e depois voltar pra gente poder agora sim falar sobre o capítulo 1080 de One Piece. Começamos o capítulo na Ilha dos Piratas Hachinoso, onde a gente descobre que o Capitão Kobe conseguiu do Barba Negra. E aqui logo no começo a gente tem um negócio curioso, que são os piratas ali, os Randalls, que estão abaixo do Barba Negra, se perguntando, né, o quanto o Kobe ele realmente valia, já que ele não era um contra-almirante, mas sim um capitão. A Cross Guild vai pagar. Propositalmente, porque quando a gente viu lá no Reverie, quando o Capitão Kobe ele apareceu, na primeira versão no capítulo, a gente viu como ele foi apresentado já como contra-almirante Kobe, só que na versão do volume depois isso foi corrigido e ele voltou a ser chamado e apresentado pra gente ainda como Capitão Kobe. Então é engraçado que o Oda ele usou essa forma de esclarecer pra gente, né, pra Capitão ainda. A versão do volume, que o Kobe ele continua como capitão, a patente dele continua sendo de capitão. Legal. Em tese, mesmo ele sendo um capitão, ele não deveria valer mais do que uma estrela. Só que a gente tem a oportunidade que da hora, mano, de conhecer um pouco mais do sistema de recompensa da Cross Guild, onde o Kobe 500 milhões de berries. 5 estrelas, o que dariam mais ou menos ali 500 milhões de berries, galera. Ou seja, cada estrela vale mais ou menos 100 milhões de berries e o Kobe está valendo 500 milhões de berries. Isso porque, mesmo ele sendo um capitão e ele devendo valer em tese apenas uma estrela, a gente sabe que na prática vale muito mais do que o nível, do que a patente que ele apresenta. Até porque a patente de capitão, né, é ridícula dentro da marinha e a gente sabe que o Kobe ele tá bem além disso. E a gente viu como o Kobe, por mais que ele tenha conseguido se soltar da prisão na Ilha dos Piratas, ele escolheu ficar para salvar os outros, isso mostrando a virtude dele. E durante essa fuga, ele é foda, mano, mais do que bizarro, a gente vê a caveira da ilha começando a falar. Porra! A da Ilha dos Piratas, que não possuía boca nenhuma, de repente passa a possuir uma boca e passa a possuir expressões faciais, o que foi muito engraçado, e a gente logo depois entende por que a caveira de repente tá falando, e não é pela caveira em si ela ter vida, mas é o Avalo, né? Bizarro. Que o Avalo Pizarro possui a fruta da ilha. O que é muito curioso, porque então apareceu muito a fruta da pedra, que foi comida pelo Pika, lá em Rosa, ou até mesmo se assemelha, de certa forma, à fruta do castelo, que é possuída, né, que é comida pelo Capone Bad. Brabo. Aquela coisa, né? Frutas parecidas, mas com particularidades diferentes. Nesse caso, se aproximando muito mais da fruta da pedra, onde ele não tem, pelo menos, a limitação, olha só que louco, né? Enquanto o Pika, ele tinha a limitação de só se locomover pelas pedras e só conseguir manipular pedra, nesse caso o Avalo Pizarro ele vai num nível mais além, ele consegue manipular e a ilha, né? Se locomover também da mesma forma que o Pika através da ilha inteira. A Dressrosa, né, era feita praticamente inteiramente, né, de pedra, então isso facilitava a vida do Pika, mas nesse caso o Avalo Pizarro ele não tem essa limitação. E a gente começa a ver vários personagens, vários outros membros do bando do Barba Negra apresentando também as suas novas frutas, aqueles que a gente ainda não tinha conhecimento. A gente vê o Vascochote com a fruta... Homem bebida alcoólica. E a gente não vê exatamente, né, muito dessa fruta em prática, mas a gente vê pelo menos uma citação de que ele poderia causar uma explosão muito grande, até porque álcools são, né, inflamáveis, então por isso ele conseguiria fazer uma explosão como aquela, mas a gente não sabe exatamente... Tipo Deidara, tá ligado? Ele ingere álcool e dessa forma consegue criar explosões, só isso? Mas por que não pegar só um isqueiro e assim explodir tipo Deidara diretamente? Enfim, eu acho. Ter alguns detalhes a mais em relação a essa fruta. Mas a gente vê também a fruta do San Juan Wolf, que é a fruta da gigantificação. Caralho, essa, velho. Galera,
eu tinha uma expectativa Deca no Mi, de que fosse homem confirmada. gigante. Isso porque a gente já tinha a informação vinda do databook Vivricard de que o San Juan Wolf ele detinha de fato uma Akuma no Mi que permitia com que ele se gigantificasse. Não só isso, mas depois da guerra de Marineford, quando o bando do Barba Negra Cara do filho da puta, velho. sequestrado a Bonnie e depois o Akainu aparece, enfim, naquele contexto onde eles estão naquele lago quente, efervescente, o San Juan Wolf ele estava dentro da água e ele diz que se sente exausto. Ah, é por isso, mano. O cansaço de ter ficado preso Por causa do mar. Não era por conta da temperatura da água, mas sim porque isso era Akuma no Mi. que ele era um usuário de Akuma no Mi e por isso ele tinha ficado enfraquecido, estando parcialmente submerso naquela água. E agora a gente finalmente tem a confirmação de que ele tem sim a fruta da gigantificação, o que faz com que ele consiga aumentar muito o seu tamanho, mas quando ele volta à sua forma original, ele não é tão grande assim, permitindo que ele fosse preso na maior prisão do mundo, Faz que é sentido. a prisão de Impel Down. Essa não era a pergunta que a gente sempre se fazia. Como um ser como aquele conseguia ser preso dentro de Impel Down, tendo o tamanho que ele tinha, o tamanho de uma ilha? É que ele é normal, né? Forma, galera, tá respondida finalmente essa pergunta pra gente. Em seguida, a gente presencia um flashback onde a gente vê o Kobe sendo capturado, né? Depois que ele foi capturado e levado até o covil do... Eu serei o rei Barba Negra. Barba Negra, né? Pelo menos os principais ali, a gente vê o Barba Negra, o Van Algor, depois o Avalo Pizarro, até o Lafitte também, né, em outro momento, se eu não me engano, e a gente vê o Aokiji, galera. O Aokiji do lado deles é simplesmente um crime, porque a forma como eles... Bom, vamos colocar aqui, por mais que eles estejam com frutas novas, eles não estão com uma moral lá em cima, e ver o Aokiji do lado deles, assim como se fizesse parte do bando. É esquisito, né? Faz parte do bando agora, dos Piratas do Barba Negra, é simplesmente um crime, cara. O cara tem um potencial muito maior do que isso, e ele se sujeitando a isso, bom, mas a hora do Aokiji vai chegar, ele vai brigar em algum Espero que chegue. E dentro desse flashback, a gente descobre o plano do Barba Negra. Assim como antes do time skip, ele vendeu o Ace pra Marinha e pro governo em troca dele conseguir uma vaga dentro do Shichibukai, ele agora pretende vender o Kobe em troca da Ilha dos Piratas ser reconhecida Filho da puta, né, velho? né, como um país afiliado ao governo mundial. Dessa forma, provavelmente, né, contribuindo com o tributo celestial, mas de certa forma ainda, né, por conta disso, conseguindo uma autoridade, um reconhecimento no mundo e ganhando certas benesses, né? Isso já seria muito bom pro Barba Negra. Só que o Kobe responde afirmando que essa negociação não vai... Eu sou parte da Sword. Da Sword. E nesse momento o Aokiji, ele reconhece essa palavra e a gente já ficou naquela expectativa. Pera aí, o Aokiji, ele reconheceu essa palavra. Será que ele realmente também faz parte Com certeza, dessa mano. organização de marinheiros secretos ali? Só que a coisa, ela não pareceu ser tão secreta assim. Na verdade, a gente finalmente tem a explicação de como funciona, de qual é a definição exatamente dessa organização de marinheiros, e o Aokiji ele explica pra gente, e a gente vai discutir algumas coisas sobre isso em seguida. Primeiro, o Aokiji ele define, ele explica que a SWORD é formada por marinheiros que já enviaram as suas cartas de demissão, e que é por isso que esses caras arranjam briga com os Yonkou sem a permissão dos seus superiores. É um esquadrão que pode se mover livremente, ignorando todas as outras ordens, mas em contrapartida, tipo os renegados. não é responsável pelas ações desses caras e pode demiti-los a qualquer Tipo momento. isso. Vamos lá, galera. Primeiro, essa não parece ser uma organização secreta, mas sim, como o Aokiji ele explicou pra gente, de marinheiros que pediram demissão. Secreta não é. Esquisito, primeiro, pelo Kobe, a gente saber que ele almeja, o sonho dele é se tornar Pior, né? almirante da Marinha. Então, qual o sentido dele querer ser um almirante da Marinha enquanto ele já enviou a sua carta de demissão? Ele pretende sair e abandonar a Marinha? Como assim? E segundo, que foi dito, né, que a Marinha não é responsável pelas ações desses caras e pode demiti-los a qualquer momento, tipo, mas eles já não enviaram a carta de demissão? Pior, né? Marinha, tipo, já não estão em processo Já estão demitidos, de porra. baixa da Marinha e se desligarem completamente da instituição? Por que a Marinha ela precisaria demitir ainda assim os marinheiros? Ficou meio estranho mesmo. pra gente. Nesse caso, eu acho muito válido a gente esperar uma tradução oficial pra gente talvez ter uma nuance um pouco diferente e entender melhor tudo isso. Pode ser. Então fica aí o questionamento se tanto o Garp quanto o Aokiji eles possam fazer parte pode ser que o Aokiji tenha mentido também, sabe? sim. O Garp eu ainda enxergo ele muito mais como alguém que
conquistou a sua liberdade dentro da instituição e permanece dentro da instituição pelo fato dele ter conseguido a liberdade que ele queria através da sua força, através dos seus feitos, através do seu título, e por isso ele consegue fazer o que quer e não aceitar as ordens dos Tenryubitos, etc. E o Aokiji, por outro lado, que foi alguém que deixou a marinha pelo visto, né? Então não tem qualquer ligação. Então, pela marinha não ter que responder pelas ações do Kobe, teoricamente a marinha ela não precisaria se mover para tentar salvar. Mas filho da puta, o Barba Negra é foda, mano. Ele contra-argumenta dizendo, né, que o Kobe ainda é chamado de herói, então ele ainda é uma ótima moeda de troca. Nisso a gente vê outro flashbackzinho momentâneo de apenas um quadro, onde a gente descobre que a Perona foi quem salvou o Kobe, só que em troca de libertar o Gekko Moria, que estava preso num andar mais abaixo do que o dele. Ou seja, galera, a gente sim vai ter a presença do Gekko Moria ainda vivo, ele foi mantido preso e ele vai aparecer com toda certeza. Nesse momento, o Kobe ele relembra, né, de como ele foi salvo e relembra de como ele, infelizmente, acabou se aliando a piratas, mas que ele deve perder a sua essência, né, perder as suas virtudes por conta disso, o que é muito parecido, né? O Kobe ele tem seguido cada vez mais os passos do seu mentor Garp, que também não se orgulha de ter se aliado no passado, mas é exatamente isso que o Kobe ele também tem feito. Já na segunda parte desse capítulo, vemos vários marinheiros aparecendo na Ilha dos Piratas. A fruta do chicote. Outros que a gente não conhecia, como a contra-almirante Kujako, que a gente descobre ser neta da grande conselheira Tsuru, que possui a fruta da adestração, o que é muito curioso e faz um contraste completamente oposto à fruta da Tsuru, que era uma fruta, né, de basicamente lavagem, né? Ela lavava a roupa, lavava as pessoas, o que, pô, peraí, né? É mulher, né? Qual foi? Dar essa fruta pra mulher é sacanagem. E aqui a gente tem um completo oposto, representando a nova geração, a neta da Tsuru, possuindo a fruta da adestração, adestrando a galera aí, ó. Vamos todo mundo obedecer, tá ligado? E fazendo isso, aplicando seu poder até mesmo em prédios. Ela conseguindo ordenar os prédios a saírem do lugar, a se ordenarem da forma que ela queria. Que brisa, né, velho? Tá aí, né? Nova candidata a waifu nesse capítulo. Não só ela, mas a gente vê também novamente a comandante Hibari, onde a gente vê finalmente as suas habilidades do seu poder, onde ela consegue jogar balas de flores. Isso é tão bonito! Transformando a munição dos piratas em flores, a mulher literalmente entregando flores para os bandidos, galera. Entregando a flor, tá ligado? Tipo aquele meme, né? Entregar flores para os bandidos. Junto delas está também o contra-almirante Prince Drews, que a gente já conhecia, junto do seu golem também sendo apresentado aqui, com ele possuindo a fruta da argila. Em japonês é dito ser a Gunyo no Mi. Vocês vão bugar e com certeza todo mundo bugou, lembrando do Morley, comandante, né, um dos comandantes do exército revolucionário, que também parecia ter a fruta da argila. Como assim? São duas frutas iguais? O Morley morreu? O que que tá acontecendo? Não. Galera, e aqui a gente tem que pegar a definição exata, pelo menos o nome original de cada uma dessas frutas, né? Enquanto a fruta do Prince Drews é a Gunyo no Mi, o Morley ele possui a Oshi, que tá muito mais ligada ao verbo empurrar do que ser uma fruta propriamente dita, né? O Morley, dessa forma, ele consegue, através da sua fruta, manipular, né, moldar objetos como se fossem... legal. Mas isso como se fosse. Poderia ser, sei lá, tipo cola ou qualquer coisa do tipo, mas o que o Morley faz é simplesmente conseguir empurrar as coisas e moldar dessa forma como se fossem argila, mas é diferente do que o Prince Drews ele apresentou pra gente aqui. Ele consegue literalmente secretar argila no seu corpo, coisa que o Morley não apresentou pra gente, não apresentou conseguir fazer. Já adentrando no clímax do capítulo, depois de todos os preparativos terem sido concluídos, hora da batalha, que ali colocando todo mundo preso em um só lugar da Ilha dos Piratas, o navio do Garp com a Tashigi, o Helmeppo e o Garp pula de alguma forma que a gente não faz a menor ideia. É o vice-almirante Garp. Por exemplo, que eu pariu. Garp, ele aparece dos céus dizendo: "Ei, bando de piratas, vocês sabem quem vocês sequestraram? Kobe é o futuro da marinha. Não só isso, ele é meu amado aprendiz. Impacto Galáctico!" Porra! Galera, que página e que cena absurda, que porrada
porrada foi aquela, galera? Ontem eu vi o Garp nos Trending Topics, eu vi o One Piece nos Trending Topics, que eu fiquei com vontade de reagir a esse capítulo, mas ele infelizmente não saiu tão cedo quanto o capítulo passado, mas o Oda ele tá soltando uma bomba atrás da outra. Brabo. Com essa porrada que destrói ali vários prédios em volta ali, e a gente precisa falar sobre o hack do Garp, onde nesse capítulo a gente tem a comprovação de que sim, mais forte, Garp, se pá, como a gente já imaginava, possui o hack do Conquistador também, e além disso ele consegue infundir o seu hack nos seus punhos. A gente vê ele nos preparativos ali, quando ele tá prestes a dar aquela porrada. Então, saiu uns raios preto ali dele aplicar o golpe, e não só isso, mas a gente tendo a comprovação também de que ele possui o armamento na sua forma isso avançada. é óbvio, né? Quando a gente vê aquele círculo, aquele pequeno desenho, aquela pequena linha finíssima ali, onde a gente tem o destaque ali no impacto do soco do Garp, que muito provavelmente se trata de armamento avançado. Sim, óbvio. Porque é tudo muito curioso, né? Quando a gente para pra pensar e tenta distinguir o haki do rei avançado, o haki do conquistador avançado e o haki do armamento avançado, né? Porque basicamente os dois tratam de você conseguir fazer a sua aura fluir pelo seu corpo, né? No caso do haki do conquistador, você consegue infundir no seu punho, né, a sua energia no seu punho, mas a gente sabe que o haki do armamento também é meio que isso. Você consegue fazer o armamento, seu espírito fluir através do seu punho. E a coisa fica um pouco confusa quando a gente vai tentar distinguir uma coisa do da outro, outra, né? A única distinção que a gente tem mesmo se trata da representação visual de cada um deles. No caso do armamento avançado, a gente vê a sua aura sendo emitida, e foi isso que a gente viu sendo feito aqui com o soco do Garp, mas ao mesmo tempo o hack do Conquistador é apresentado pra gente. Tem os raios, né? Esses fluidos de hack vazando pelo punho da pessoa antes dele aplicar o golpe. Mas como eu falei no começo do vídeo, é muito mágico a gente ver esse contraste, né, da velha geração com a nova geração. A gente vendo a velha geração entrando em cena, tanto o Garp quanto o Rayleigh, quanto o próprio Shanks, que não é tão velho assim, mas ele também, ele estava no final do arco de Wano disposto a proteger a nova geração também, e mais especificamente na relação do Kobe com o Garp diretamente, galera. O Garp, ele é o cara que almejou que os seus netos eles fossem os maiores marinheiros da história, e ele adotou o Kobe como se ele fosse um dos seus netos também, o seu terceiro neto. Ele levou para dentro da instituição da Marinha, treinou ele durante todo esse tempo, e ele continua protegendo esse pupilo e protegendo assim a nova geração. Galera, é muito mágico isso, a gente vê o Kobe realmente assumindo esse papel de novo Garp. É claro que ainda tem um caminho muito longo para ele conseguir assumir esse protagonismo de herói dessa nova era, mas com certeza ele pelo menos vai ter algum papel durante essa saga final que realmente vai ser um papel importante. Agora eu só fico com dó da Ilha dos Piratas, né? Mano! Sido destruída, 100% destruída, pode ser que tenha sobrado alguma coisa, quem sabe, porque a Ilha dos Piratas foi onde surgiu o Dave Backfight, que a gente teve lá no arco do Fox, né? Que todo mundo acha que é filler, mas não é, onde foi dito que o Dave Backfight ele foi criado na Ilha dos Piratas. Então, é verdade. Seria legal se a gente tivesse um jogo como esse sendo ressuscitado e sendo feito justamente no lugar onde ele foi criado, que é na Ilha dos Piratas, né? O Barba Negra formulando ali, criando, ressuscitando esse jogo e fornecendo a possibilidade de vários piratas participarem também. E outra coisa que eu espero que não seja desperdiçada é o hype no bando do Barba Negra. A gente viu que eles, por mais que tenham apresentado as suas frutas e os seus poderes, eles ficaram completamente passivos. Calma. Aquele socão enorme descendo na cara deles ali, aquela energia brutal. Galera, eu acabei de lembrar aqui. A efeito de comparação, vocês lembram quando o Luffy estava treinando seu armamento avançado lá no arco de Wano, quando ele destrói aquela árvore? A gente vê ali um efeito de círculo ali, né, com o poder saindo do outro lado da árvore, mas olha só a dimensão, olha só a diferença de proporção do círculo, do efeito visual que a gente tem nesse soco do Garp. É claro que o Luffy estava treinando
naquela época ele estava no início do seu treinamento, e depois que ele pega o jeito, óbvio que ele vai conseguir executar, né, um armamento muito mais poderoso do que aquele, né? Ele já tinha um armamento muito poderoso, mas ele não conseguia fazer com que aquela energia conseguisse fluir pelo seu corpo, e agora ele sabe fazer isso, né? Então, né, óbvio que é um treinamento do Luffy, mas ainda assim, porra, vê um tamanho não, o Garp... de poder descendo ali, parecendo um room gigante absurdo, cara, é muito louco. Mas, como eu falei, eu espero muito que o hype no bando do Teach não se perca por completo, porque eles ficaram absurdamente passivos vendo o soco do Garp. Calma, eu acho que eles vão pra cima dele ainda. E, sinceramente, eles precisam ser construídos para serem antagonistas do bando dos Chapéus de Palha relevantes, que apresentem um desafio pra gente. Não, porra, cada um tem uma fruta aleatória e tudo bem, mas sabe, eles precisam ser respeitados. Esse é o ponto. Eles podem até se apresentar poderosos quando eles forem entrar em combate, né, com o bando dos Chapéus de Palha, mas eles precisam ser respeitados. E esse é o ponto que eu acho que, bom, tá faltando bastante. E enquanto isso, a gente não viu ainda a continuação do Teach contra o Trafalgar Law. Pelo visto, o Teach ele não voltou para a Ilha dos Piratas, ele permanece lutando contra o Trafalgar Law no momento de agora, mas eu ainda gostaria muito que o Garp ainda fosse atrás do Teach. Claro que, né, fica difícil porque agora que ele já conseguiu, ele já vai conseguir resgatar Marshall o Kobe, ele não teria muito motivo para ir atrás do Barba Negra, né? Mas o seu pupilo, mas a ideia da gente ter o Garp indo atrás do Barba Negra me parecia excelente, pelo fato, né, do Barba Negra ele ter alguma relação com o Rox de Shebeck, e o Garp a gente saber que já enfrentou diretamente o Rox, então seria uma oportunidade da gente ver algum segredo sendo revelado, parte da história do incidente de God Valley sendo revelado pra gente, e sendo mais otimista ainda, o segredo do Barba Negra também sendo revelado pra gente. O famoso segredo. Qual é esse segredo depois de perceber que o Barba Negra ele tem uma relação direta com o corpo diferente que ele teve que enfrentar diretamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até o final e ainda não foi inscrito no canal, eu tenho certeza que você curtiu o vídeo, então aproveita para conferir nesse momento pra gente bater a marca de 700 mil inscritos, e lembra mais uma vez de fazer a sua votação. A votação é diária e o ranking é atualizado a cada dia, todo dia ao meio-dia. Então quando for hora do almoço, você lembra de correr para saber como é que tá a atualização do ranking, e a gente com certeza, galera, vai conseguir entrar no top 3 depois desse vídeo. Agora, se você quiser assistir os últimos vídeos de One Piece, eles vão aparecer na tela. Já vi, não vi não. Sobre o Shanks, já que teve assunto pra falar sobre ele, eles vão aparecer na tela agora pra você ir lá assistir e continuar aqui no canal, beleza? Até a próxima. Tchau. Sensacional, mais um mangá do nosso querido One Piece aí. Meu, eu tô achando muito foda e muito difícil também a forma como o Oda ele tá abordando a história, porque a gente tem 3 arcos diferentes, vamos por assim... Não, vamos dizer não, a gente tem 3 arcos diferentes. A gente tem o Luffy em Egghead, a gente tem o Kid, ou a gente tinha o Kid em Elbaf, e a gente tem, tipo, o LOL, entre aspas, tá? Que são os que a gente viu se dividindo em um ano e cada um indo pra um canto, o LOL na ilha lá do Barba Negra. E, tipo, mano, tá muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem o Luffy provavelmente fugindo da ilha de Egghead. Talvez o Aokiji chegando lá pra lutar com o Kizaru pra impedir, pra deixar eles fugirem. 2. A gente acabou de ver no capítulo passado o Kid sendo solado com um fucking golpe. E agora, obviamente, pra complementar, a gente entendeu um pouco, né, do que o Barba Negra tava pensando. Ele capturou o Kobe para que ele tivesse uma aliança com o governo mundial e ali fosse, tipo, um reino que é aceito pelo governo mundial. Não entendi muito bem essa estratégia, até porque eu não sei por que ele iria querer ser aliado ao governo mundial, sendo que, em teoria, se ele fosse, sei lá, rei dos piratas, ele ia ser o inimigo oficial do governo mundial. Se é que o Barba Negra quer ser rei dos piratas e não ser rei de tudo, igual o Shebeck queria. Então eu fiquei um pouco meio... Por que ele quer isso? Por que ele realmente quer isso? E aí a gente teve o Kobe fugindo com a ajuda da Perona, linda, maravilhosa. E, obviamente, a gente teve a apresentação ali de algumas das frutas do bando do Barba Negra. Um pode ficar gigante, que vai ser extremamente difícil lutar contra ele. O outro é, porra, a fruta da pinga, que, tipo, mano... Eu acho que ele vai lutar parecido com o Deidara, eu acho. O Deidara tinha os esquemas das argilas que explodiam. Eu acho que ele vai fazer tipo umas bolhas que explodem, eu acho, tá? E aí a gente tem o
Pizarro lá, sendo o nome daquele arrombado, que ele tem uma fruta mega apelã, que ele consegue, tipo assim, entrar dentro de qualquer coisa, virar qualquer coisa, tipo, numa ilha. Só existe ilha em One Piece, porra. Então, o cara pode virar, sei lá, uma árvore, um barco. Barco? Não, barco não, senão ele afunda. Pô. E se tiver um barco numa ilha, ele se transformar no barco e jogar o barco no mar? E obviamente, pra finalizar, a gente tem a chegada do fucking Garp dando... Mano, ele nem deu um soco, porque tipo assim, o soco dele tá lá em cima, então é só um impacto do soco dele. Então pela primeira vez, eu acho, uma das primeiras vezes, né, porque a gente teve o Garp espancando o Luffy, mas eu acho que isso não conta. Mas a gente teve... Agora realmente a gente tem o Garp lutando pra valer, pra poder, né, proteger o Kobe e o seu querido, o seu amado aprendiz. Então, mano, vai ser muito foda, que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Provavelmente a gente vai ter ainda o desfecho da luta do Barba Negra com o LOL. O Kid ele já foi solado pelo Shanks. A gente vai ter Garp versus a rapa ali do Barba Negra. E a gente tem o Luffy ainda lá saindo de Egghead. Então, mano, como o Oda vai administrar tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, eu não sei. Mas saberemos conforme estarão saindo os próximos capítulos. Beleza? Então é isso. Lembrando que vai ter 2 links na descrição. Link do nosso querido Caramba HQ. Link do nosso querido Bruno Bandeira. Confere lá o vídeo dos caras, caralho. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. E até o próximo vídeo.